aqui. Bom, então a gente vai fazer o nosso primeiro exemplo, tá? Pelos adimensionais, na verdade, né? Porque ele é bem parecido com o que a gente já fez anteriormente. E aí aqui ele diz, ó, para uma seção retangular de concreto armado com o BW igual a 0,12 e o D, que é a altura útil 0,29, sobre a ação de um momento fletor de 19,8, determinar a quantidade de armadura longitudinal necessária, que é a nossa área de aço ou o nosso AS. Utilize as fórmulas adimensionais, né? E os dados são o FCK de 20 e o aço CA50. Então, eu coloquei aqui já separadinho todas as nossas fórmulas, né? Que a gente vai precisar para calcular aí esse exemplo, tá? Primeiro aqui eu vou anotar os dados que ele me dá na questão. Então, ele me diz aqui que o BW, ele é igual a 0,12. O D, que é a nossa altura útil, é 0,29. O momento fletor característico, né, que é o momento a qual ele está sujeito aqui, é 19,8 kNm. O FCK, 20 megapascal. E o tipo do aço aqui é o CA50. Ele quer saber qual é a área de aço. Então, vamos ver. A área de aço a gente calculou dessa forma aqui. Eu preciso do meu momento de cálculo, né? Meu MD, que eu até tenho, porque eu sei quem é o MK. Preciso do meu FYD, que eu também tenho, porque eu tenho qual é o tipo de aço. A altura útil foi dada. Entretanto, eu não tenho o meu KZ. Então, eu preciso calcular o meu KZ. Mas quem é KZ? KZ é 1 menos 0,4 vezes o KX. E quem é KX? É isso aqui. Eu preciso calcular o meu KX, que por sua vez depende do KMD. Então, eu vou ter que calcular o meu KMD. Não tem jeito. Uma coisa depende da outra o tempo inteiro. Então, quem é que vai ser aqui o nosso KMD? A primeira coisa que a gente vai calcular é o nosso KMD. KMD é o momento de cálculo. Ó, nosso momento característico é 19,8. Quem é que vai ser o momento de cálculo, então? É 19,8 vezes 1,4, que é o nosso coeficiente aqui de majoração. Quem é o nosso BW? É a largura da seção transversal, 0,12, vezes o FCD, ó, a gente tem o FCK, é 20 megapascal, que são 20.000 quilopascal, sempre compatibilizando as unidades. Se o momento está em quilonewton, as resistências também vão ficar em quilopascal. Então, aqui eu vou ter 20.000. Entretanto, aqui é FCK. Aqui é FCD. Então, eu tenho que dividir por 1,4, porque eu tenho que reduzir a minha resistência. Vezes a altura útil ao quadrado, que é 0,29, tá? Então, vou fazer aqui essa continha para poder dar esse resultado. 19,8 dividido por... esse 1,4 aqui é do concreto, é das ações, né? Esse 1,4 aqui é do concreto. São dois valores iguais com sentidos diferentes. 12 dividido por 20.000 dividido por 0,29 ao quadrado. Então, o meu KMD aqui, ele deu 0,1923. E qual é a unidade dele? Nenhuma, né? Não tem unidade, ele é adimensional. Eu posso abrir o chat nesse daqui, né? E ver quando vocês estão falando. Falando do Igor, parou aí. Então, agora vocês podem responder que eu estou olhando ali pro chat. Com o KMD, agora a gente vai calcular o nosso KX, ou a nossa posição da linha neutra adimensional. Então, o KX, ele é 1,25 menos 1,9174, raiz de 0,425 menos o KMD, que a gente acabou de encontrar. Então, nosso KX vai ser igual 0,425 menos 0,1923,
raiz da resposta vezes 1,9174, 1,25 menos isso, 0,325. Então, nosso KX aqui, 0,325 e também é adimensional. Usei 1,14 na prova. Mulher, não pode não. É 1,4. Eu acho que é 1,15. Aí você confundiu um com o outro. Paciência. É uma droga, porque erra um monte de coisa, né? Casei. Casei igual a 1 menos 0,4 KX. Não era para eu ter colocado o KX, já era para eu ter colocado aqui o valor direto. O KX que a gente encontrou, 0,325. Então, nosso KZ vai ser igual, né? 0,325 vezes 0,4, 1 menos isso, a 0,87. Esse foi o nosso KZ, tá? Então, KMD aqui, deixa eu só fazer essa conta de novo. Vezes 1,4, que eu conversei na hora. Dividido por 20.000, dividido por 0,29 ao quadrado. 0,1923, beleza. Tá ok. Então, a gente tem aqui os nossos 3 valores dos adimensionais. Saúde. Agora, com o valor de KZ, eu vou calcular a minha área de aço. Área de aço, ó. Se eu já o quê? Nem tirei do envelope ainda. A área de aço, então, vai ser o nosso MD, 19,8 vezes 1,4. Dividido aqui pelo nosso KZ, 0,87, vezes a altura útil, 0,29, vezes o FYD. O FYD, ele vem daqui, do tipo de aço. Se o aço é CA50, o nosso FYK é 500 megapascal. 500 megapascal são 500.000 quilopascal. Então, eu vou levar o meu 500.000 para cá. Acho que é esse azul aqui, né? Eu não sei qual é o azul, é o outro. 500.000 aqui. E agora eu vou dividir pelo meu coeficiente minorador do aço, que é 1,15. Aqui é 1,15, no concreto é 1,4. Então, a nossa área de aço aqui, ela vai ser igual... Fazer aqui esta continha, 19,8 vezes 1,4 vezes 1,15, 1,87, dividido por 500.000, deu 2,53 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, quando a gente já deixa na potência do menos 4... 2,53 centímetros quadrados é a nossa área de aço que a gente queria encontrar. Então, a questão acaba aqui. Então, como vocês podem perceber, o roteiro é bem simples. Momento fletor adimensional, primeiro passo. Posição da linha neutra adimensional, segundo passo. Cálculo do braço de alavanca adimensional e área de aço adimensional é o nosso quarto passo, deixando sempre na potência, que foi que eu fiz aqui, deixando sempre na potência de 10 a menos 4, para poder já sair, já encontrar o valor direto em centímetros quadrados, tá?